Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios do café. O café faz bem. Descubra se vale a pena consumir o café em seu dia. E os seus 11 benefícios do café para a saúde. O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro. É servido tradicionalmente quente, mas também pode ser consumido gelado. O café é um estimulante, por possuir cafeína geralmente 80 a 140 mg para cada 207 ml dependendo do método de preparação. Estudos têm mostrado que pessoas que bebem 4 xícaras de café por dia têm um menor risco de morrer de um ataque cardíaco. Dia 13/04 é Dia Mundial do Café. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ative o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e vamos por vídeo. Em alguns períodos da década de 1980, o café era a segunda mercadoria mais negociada no mundo por valor monetário, atrás apenas do petróleo. Este dado estatístico ainda é amplamente citado, mas tem sido impreciso por cerca de 2 décadas, devido à queda do preço do café durante a crise do produto na década de 1990, reduzindo o valor total de suas exportações. Em 2003, o café foi o 7º produto agrícola de exportação mais importante em termos de valor, atrás de culturas como trigo, milho e soja. Minas Gerais é o estado com maior produção de café do Brasil, 26,6 milhões de sacas, o que corresponde a mais de 50% da produção nacional do produto e 17% da produção mundial. O município de Patrocínio, em Minas Gerais, saltou 3 posições e assumiu a liderança no ranking de produtores do grão. Em 2012, a safra de café atingiu 64.789 mil toneladas naquele município, 2,1% do total nacional. As informações são da Pesquisa Agrícola Municipal, PAM, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação por espécie, o município de Patrocínio, MG, é o líder em café arábica. No café robusta ou conilon, o topo da lista é puxado por Jaguaré. Ambos os municípios dedicam 100% da produção a cada uma dessas espécies. No total, o Brasil produziu 3,037 milhões de toneladas em 2012, uma queda de 12,5% em comparação ao ano anterior. Desse volume, 2,278 milhões de toneladas foram de café arábica, enquanto as outras 758,796 mil toneladas foram de robusta. O café é originário das terras altas da Etiópia, em um local chamado Cafa. Porém, a palavra café não é originária de Cafa, e sim da palavra arabicava, que significa vinho. Por esse motivo, o café era conhecido como vinho da Arábia, quando chegou à Europa no século XIV. História. Uma lenda conta que um pastor chamado Caudi observou que seus carneiros ficavam saltitantes e conseguiam percorrer longas distâncias ao comer as folhas e frutos do cafeiro. Ele experimentou os frutos e sentiu maior vivacidade. Um monge da região, informado sobre o fato, começou a utilizar uma infusão de frutos para resistir ao sono enquanto orava. Produção mundial. Principais produtores. Vendem milhares de tom. Fonte, OIC. Ano 1984. Brasil. 1284. Vietnã. 14. Colômbia. 662. Indonésia. 373. Etiópia. 139. Índia. 196. Guatemala. 170. México. 260. Peru. 70. Uganda. 153. Honduras. 86. Costa Rica. 151. Costa do Marfim. 289. El Salvador. 134. Nicarágua. 51. Papua Nova Guiné. 45. Equador. 83. Tailândia.
28. Tanzânia. 50. Camarões. 95. Quênia. 93. Venezuela. 59. Outros 554. Total 5.039. Na Ásia, África e América. Em 1475, surgiu em Constantinopla a primeira loja de café, produto que para se espalhar pelo mundo se beneficiou, primeiro, da expansão do Islã, em uma segunda fase, do desenvolvimento dos negócios proporcionado pelos descobrimentos. Por volta de 1570, o café foi introduzido em Veneza, Itália, mas a bebida, considerada maometana, era proibida aos cristãos e somente foi liberada após o Papa Clemente VIII provar o café. Na Inglaterra, em 1652, foi aberta a primeira casa de café da Europa Ocidental, seguindo-se a Itália 2 anos depois. Em 1672, coube a Paris inaugurar a sua primeira casa de café. Foi precisamente na França que, pela primeira vez, se adicionou açúcar ao café, o que aconteceu durante o reinado de Luís XIV, a quem haviam oferecido um cafeeiro em 1713. Na sua peregrinação pelo mundo o café chegou a Java, alcançando posteriormente os Países Baixos e, graças ao dinamismo do comércio marítimo holandês executado pela Companhia das Índias Ocidentais, o café foi introduzido no Novo Mundo, espalhando-se nas Guianas, Martinica, São Domingos, Porto Rico e Cuba. Gabriel Matin de Clio, oficial francês, foi quem trouxe para a América os primeiros grãos. Ingleses e portugueses tentaram a sua sorte nas zonas tropicais da Ásia e da África. Lavouras de café no Brasil. Em 1727, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta, a pedido do governador do estado do Grão-Pará, lançou-se numa missão para conseguir mudas de café, produto que já tinha grande valor comercial. Para isso, fez uma viagem à Guiana Francesa e lá se aproximou da esposa do governador da capital Caiena. Conquistada sua confiança, conseguiu dela uma muda de café arábico, que foi trazida clandestinamente para o Brasil. Das primeiras plantações na região norte, mais especificamente em Belém, as mudas foram usadas para plantios no Maranhão e na Bahia, na região nordeste. As condições climáticas não eram as melhores nessa primeira escolha e, entre 1800 e 1850, tentou-se o cultivo noutras regiões. O desembargador João Alberto Castelo Branco trouxe mudas do Pará para a região sudeste e as cultivou no Rio de Janeiro, local onde o sucesso foi total. O negócio do café começou, assim, a desenvolver-se de tal forma que se tornou a mais importante fonte de receitas do Brasil e de divisas externas durante muitas décadas a partir da década de 1850. Em 1860, por exemplo, o Brasil correspondia a 60% da produção mundial de café, e o Rio de Janeiro correspondia a 90% da produção brasileira. O sucesso da produção cafeeira no Rio foi tão grande que derrubou os preços do café no mundo inteiro, popularizando a bebida, até então considerado um artigo de luxo. No final do Império, devido ao esgotamento do solo no sul do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba Fluminense, a produção cafeeira se deslocou para o norte do estado do Rio, para os municípios de Itaperuna e Cantagalo, e, especialmente, para São Paulo e para a zona da Mata Mineira. Assim, no início do século XX, a produção paulista e mineira acabam por superar a produção cafeeira do Rio de Janeiro, embora Itaperuna permaneça como o maior produtor de café do Brasil ao longo de toda a Primeira República. Café em sacos. O sucesso da lavoura cafeeira em São Paulo, durante a primeira parte do século XX, fez com que o estado se tornasse um dos mais ricos do país, permitindo que vários fazendeiros indicassem ou se tornassem presidentes do Brasil, política conhecida como café com leite, por se alternarem na presidência paulistas e mineiros, até que se enfraqueceram politicamente com a Revolução de 1930. O café era escoado das fazendas depois de secados nos terreiros de café, no interior do estado de São Paulo, até as estações de trem, onde eram armazenados em sacas, nos armazéns das ferrovias, depois embarcado nos trens e enviado ao Porto de Santos, através de ferrovias, principalmente pela inglesa São Paulo Railway. O fim do tráfico de escravos e seus efeitos.
O tráfico negreiro era um dos negócios mais lucrativos da economia brasileira e movimentava muito dinheiro. Com sua proibição, os capitais antes aplicados na compra de escravos foram deslocados para outras atividades. Ocorreu assim um incremento das indústrias, das ferrovias, dos telégrafos e da navegação. Junto com o café, o fim do tráfico proporcionou o início da modernização brasileira. Reagindo aos efeitos da extinção do tráfico negreiro, os cafeicultores recorreram ao tráfico interprovincial e desenvolveram uma política de atração de imigrantes europeus para suas lavouras. As lavouras decadentes da cana-de-açúcar no Nordeste ampliaram a venda de escravos para as lavouras do Centro-Sul, que se transformaram na principal região escravista do país. Porém, o trabalho dos imigrantes só ganharia peso na década de 1880, quando os cafeicultores já não conseguiam segurar os escravos nas fazendas, devido à força da campanha abolicionista. Bolsa Oficial do Café, atual Museu do Café, Santos, São Paulo, Brasil. O café e a geada. Plantação próxima da cidade de São João do Manhuaçu, Minas Gerais, Brasil. O café foi plantado no oeste do estado de São Paulo, nos lugares mais altos, os espigões, divisores das bacias dos rios que desembocam no Rio Paraná, lugares menos propensos a geadas que as baixadas dos rios. Nestes espigões foram também construídas as ferrovias e as cidades do oeste de São Paulo, longe da malária que era comum nas proximidades dos rios. O café em São Paulo sofreu sobremaneira com a grande geada de 1918 e a geada de 18 de julho de 1975, que atingiu também o norte do estado do Paraná, dizimando todos os cafezais das regiões de Londrina e Maringá. A valorização do café. O mais conhecido convênio de estados cafeeiros para obter financiamento externo para estocagem de café em armazéns a fim de diminuir a oferta externa e conseguir preços mais elevados para o mesmo foi o Convênio de Taubaté de 1906. O pressuposto da retenção de estoques de café era a crença de que depois de uma safra boa, a próxima seria uma safra ruim, durante a qual o café estocado no ano anterior seria exportado. A partir da década de 1920, a valorização do café tornou-se permanente, aumentado muito o volume estocado, fazendo os preços se elevarem, atraindo com isso novos países produtores ao mercado fazendo concorrência ao Brasil. Com a crise de 1929, a partir do governo de Getúlio Vargas, todos os estoques de café tiveram que ser queimados para os preços subirem. A escolha foi feita de modo a manter o café como um produto destinado às elites. Ou seja, o governo preferiu queimar o café a vendê-lo por um preço mais baixo, o que o tornaria acessível a qualquer cidadão da época. Foram queimados de 1931 a 1943, 72 milhões de sacas, equivalentes a 4 boas safras. A partir de 1944, a oferta de café passou a ser regulada por convênios entre países produtores. Consumo e produção atual no Brasil. Distribuição geográfica dos diferentes cultivos, R. Robusta, M. Robusta e Arábica e A. Arábica. Atualmente o Brasil consome anualmente 20 milhões de sacas de café, o que corresponde a 173 bilhões de xícaras. Apesar de ser o principal exportador do grão sem valor agregado, o volume de café torrado e moído exportado diminui a cada ano. Com o aparecimento dos cafés blends, que misturam cafés de várias procedências, o café brasileiro perde competitividade, já que a lei brasileira impede a importação de café verde de outros países. Em 2020, Minas Gerais era o maior produtor de café arábica do país, com 74% do total nacional, 1,9 milhão de toneladas, ou 31,2 milhões de sacas de 60 kg. Já o Espírito Santo era o maior produtor de café conilon, com participação de 66,3% do total, 564,5 mil toneladas, ou 9,4 milhões de sacas de 60 kg. Em 2017, Minas respondia por 54,3% da produção nacional total de café, primeiro lugar. Espírito Santo respondia por 19,7%, segundo lugar, e São Paulo, 9,8%, terceiro lugar. Na Europa. Café Nicola, em Lisboa. Os estabelecimentos comerciais na Europa consolidaram o uso da bebida do café,
e diversas casas de café ficaram mundialmente conhecidas, como o Café Nicola, em Lisboa, onde se encontravam políticos e escritores, sendo de realçar o poeta Bocage, o Virginia Coffee House, em Londres, e o Café de La Régence em Paris, onde se reuniam nomes famosos como Rousseau, Voltaire e Diderot. O invento da cafeteira, já em finais do século XVIII, por parte do Conde de Rumford, deu um grande impulso à proliferação da bebida, ajudada ainda por uma outra cafeteira de 1802, esta da autoria do francês Descroisilleres, onde 2 recipientes eram separados por um filtro. Em 1822, uma outra invenção surge em França, a máquina de café expresso, do italiano Spremuton, ou seja, espremido, embora ainda não passasse de um protótipo. Em 1855, foi apresentada em uma exposição, em Paris, uma máquina mais desenvolvida, mas foi em Itália que a aperfeiçoaram. Assim, coube aos italianos, apenas em 1905, comercializar a primeira máquina de expresso, precisamente no mesmo ano em que foi inventado um processo que permitia descafeinar o café. Em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a Itália continua tendo a primazia sobre os expressos e Giovanni Gaggi apresenta uma máquina onde a água passa pelo café depois de pressionada por uma bomba de pistão. O sucesso foi notório. A crise de 1929. Com a quebra da Bolsa de Valores americana em 1929, o Brasil teve a primeira grande crise de superprodução do café, tendo que o governo brasileiro promover a queima de estoques para tentar segurar os preços. Nos finais da década de 1930, o Brasil tinha se visto a braços com outro excedente de produção que foi resolvido com a ajuda da Nestlé, quando esta inventou o café instantâneo. Superada mais essa crise, o Brasil continuou a ser o maior produtor mundial de café, embora nos últimos anos tenha de concorrer com outros países da América Latina e Ásia, como Colômbia, Vietnã e Indonésia. O café é, atualmente, a bebida preparada mais consumida no mundo, sendo servidas cerca de 400 bilhões de xícaras por ano. O tipo de café mais comum é o arábica, ocupando cerca de 3/4 da produção mundial, seguido do robusta ou conilon, que tem o dobro da cafeína contida no primeiro. Valor nutricional. Valor nutricional por cada 100 gramas. KJ2. Carboidratos 0. Gordura 0,02 gramas. Gordura saturada 0,02 gramas. Gordura trans 0 grama. Gordura monoinsaturada 0,015 gramas. Gordura poliinsaturada 0,001 gramas. Água 99,39 gramas. Proteínas 0,12 gramas. Cafeína 40 mg. Vitamina 0 ug. Beta-caroteno 0 ug. Vitamina B1 0,014 mg. Vitamina B2 0,076 mg. Vitamina B3 0,191 mg. Vitamina B5 0,254 mg. Vitamina B6 0,001 mg. Vitamina E 0,01 mg. Vitamina K 0,0001 mg. Cálcio 2 mg. Ferro 0,01 mg. Magnésio 3 mg. Manganês 0,023 mg. Fósforo 3 mg. Potássio 49 mg. Sódio 2 mg. Zinco 0,02 mg. Os 11 benefícios do café para a saúde. O café é uma bebida rica em ácido clorogênico, ácido cafeico e caviol, que são compostos bioativos com propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce, câncer, depressão e diabetes. Além disso, o café tem ótimas quantidades de cafeína, um composto que estimula o sistema nervoso central, ajudando a combater a depressão, melhorando o humor e a disposição física e mental. O sabor, o aroma e a quantidade de cafeína do café variam de acordo com o tempo de torrefação, o tipo de moagem e a forma de preparo dos grãos, incluindo o expresso, o solúvel, o coado ou o descafeinado, que podem ser consumidos puros ou usados em preparações doces,
como tiramisu ou sorvete, e salgadas, como molhos. Os benefícios alcançados com o consumo moderado do café para a saúde são: 1. Melhorar a memória e concentração. Por ser rico em cafeína, um composto estimulante do sistema nervoso central, o café ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de aumentar a capacidade de concentração e diminuir o sono. A tolerância aos efeitos da cafeína é muito comum, ou seja, muitas vezes é necessário consumir doses cada vez maiores para se obter os mesmos benefícios que se tinha consumindo doses iniciais pequenas. 2. Evitar a depressão. Os polifenóis presentes em ótimas quantidades no café combatem os radicais livres e diminuem inflamações nas células do sistema nervoso central, o que contribui para reduzir a ansiedade e melhorar o humor, prevenindo quadros de depressão. Além disso, o consumo de café geralmente também está associado com hábitos sociais de convívio, estimulando o contato com outras pessoas e favorecendo o bem-estar geral. 3. Prevenir câncer. O café contém cafeína, ácido clorogênico, ácido cafeico e caviol, antioxidantes que protegem as células contra os danos provocados pelos radicais livres, impedindo o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. O café ajuda a diminuir os níveis de estrogênio no organismo, um hormônio relacionado a alguns tipos de câncer, como de mama, fígado, cólon e de endométrio. 4. Ajudar a combater dores de cabeça. O café possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que ajudam a diminuir e prevenir a dor de cabeça, incluindo a enxaqueca. Algumas pessoas que deixam de consumir o café podem observar melhoras da dor de cabeça. Isto acontece, pois os efeitos da bebida variam de acordo com cada organismo. Por isso, é importante observar se a ingestão de café provoca dor de cabeça ou ajuda a melhorar o sintoma. 5. Ajudar no emagrecimento. O consumo de café favorece a perda de peso, pois a cafeína ajuda a controlar a fome temporariamente, contribuindo para a redução da ingestão de alimentos. O café tem propriedades termogênicas, aumentando o gasto energético e a queima de gordura corporal, favorecendo o emagrecimento. A ingestão de 300 mg de cafeína por dia estimula um gasto energético de aproximadamente 79 calorias. 6. Melhorar o desempenho durante exercícios. A cafeína, presente no café, tem propriedades ergogênicas, que aumentam a produção de energia do organismo, diminuindo o cansaço e a dor durante os exercícios físicos, e melhorando o desempenho físico e mental. 7. Evitar doenças cardiovasculares. O café é rico em ácido clorogênico, ácido cafeico e caviol, potentes antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater os radicais livres, promovendo a saúde das artérias e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças como infarto, pressão alta e derrame. 8. Combater a prisão de ventre. Por conter cafeína, o café aumenta a contração do estômago e intestino, estimulando a eliminação das fezes e ajudando no combate à prisão de ventre. O café, especialmente na versão solúvel, contém boas quantidades de magnésio, um mineral com propriedades laxantes, estimulando os movimentos intestinais e facilitando a eliminação das fezes. 9. Prevenir a diabetes. O café é rico em antioxidantes que protegem as células do pâncreas e, por isso, melhoram a função do hormônio insulina, regulando os níveis de glicose no sangue e prevenindo a diabetes. 10. Prevenir o envelhecimento precoce. Por ter ótimas quantidades de compostos antioxidantes, como cafeína, ácido clorogênico e ácido cafeico, o café ajuda a proteger a pele contra a ação dos radicais livres, prevenindo a flacidez e o envelhecimento precoce. 11. Prevenir a doença de Parkinson. A cafeína, um composto presente em altas quantidades no café, protege as células do sistema nervoso central e estimula a liberação de dopamina, um neurotransmissor que, em baixas concentrações, aumenta o risco do desenvolvimento da doença de Parkinson. Por isso, alguns estudos têm mostrado que o consumo do café ajuda na prevenção da doença de Parkinson. Quantidade recomendada por dia. A ingestão recomendada para adultos é de 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente 4 xícaras de 150 ml de café coado. Mulheres que estejam grávidas, planejando engravidar ou amamentando, devem consumir o máximo de 200 mg de cafeína por dia,
o que corresponde a um total de 2 xícaras de 150 ml de café coado. Já crianças a partir de 12 anos devem ingerir somente 100 mg de cafeína por dia, ou seja, o máximo de 130 ml de café coado. Pessoas com pressão alta devem limitar o consumo de café a 200 mg de cafeína por dia, o que equivale a 2 xícaras de café coado por dia. Quantidade de cafeína no café. A tabela a seguir contém a quantidade média de cafeína presente em 150 ml nos diferentes tipos de café. Tipo de café, para cada 150 ml, quantidade média de cafeína, em mg. Torrado e moído, coado, 115 mg. Expresso 250 mg. Solúvel 65 mg. Descafeinado 1,3 mg. Vale lembrar que para se obter os benefícios com o consumo do café, é fundamental manter uma dieta balanceada e saudável, associada à prática regular de exercícios físicos. Como preparar o café? O café pode ser preparado de diversas formas, como coado, na cafeteira italiana, expresso, na prensa francesa ou solúvel. Além de puro, o café também pode ser consumido com leite em preparações, como cappuccino, mocha ou macchiato. A bebida também pode ser usada em receitas doces, como bolo, tiramisu e sorvete, ou preparações salgadas, como molhos, acompanhando frangos ou carnes. Possíveis efeitos adversos. Consumir acima de 600 mg de cafeína por dia pode causar insônia, ansiedade, dor no estômago e nervosismo em algumas pessoas. No entanto, a ingestão, de uma única vez, de 1,2 gramas de cafeína ou mais, o que corresponderia a 7,2 litros de café expresso, pode gerar overdose causando convulsões, vômitos, aumento dos batimentos do coração, dificuldade para respirar, diarreia e tremores. Quem não deve consumir? Crianças menores de 12 anos de idade não devem consumir café. Da mesma forma que pessoas com problemas, como refluxo, úlceras e gastrite devem evitar a bebida, pois a cafeína pode irritar a mucosa do estômago. O consumo de café deve ser evitado por quem sofre de insônia, ansiedade, zumbido e labirintite, pois pode piorar os sintomas. Além disso, não é recomendado beber o café com outros alimentos que tenham cafeína, como chá verde, guaraná, mate ou chocolate, pois o excesso da cafeína pode causar palpitações, náuseas, desidratação, além de causar dependência a longo prazo. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui, bye.